Eclesiastes 3, Salomão vai nos dizer que existe tempo para todas as coisas. Para sorrir e para chorar, para plantar e para colher, para nascer e para morrer. Humanamente falando, a gente só gostaria de ter as coisas boas. Só que inevitavelmente as coisas ruins virão. As tempestades nos alcançarão. Em dezembro de 2004, a Indonésia foi acometida por um tsunami. E nesse episódio, 226 mil pessoas faleceram. E quase 20 anos depois, quando a gente vê algum documentário, alguma reportagem lembrando esse episódio, ainda as imagens são marcantes. Em março de 2011, foi a vez do Japão ser acometido por um tsunami. 18 mil pessoas morreram e mais de 160 mil famílias tiveram que ser deslocadas por um acidente nuclear em Fukushima. No Brasil, nós não temos esses tipos de acidentes climáticos. Nós tivemos aqui alguns deslizamentos, que infelizmente também tiram a vida de muita gente. Nós tivemos aquele acidente de Brumadinho, que também fatalmente matou inúmeras pessoas, aquele acidente na Boate Kiss. Só que a maioria das nossas tempestades são aquelas cotidianas, que nós passamos no dia a dia. Nós vamos aprender hoje com Pedro e com Jesus o que nós fazemos, o que nós podemos fazer quando nós formos acometidos por essas tempestades. O texto que nós vamos ler é Mateus 14, de 22 a 33. Acompanha comigo, por favor. Logo a seguir, Jesus fez com que os discípulos entrassem no barco e fossem adiante dele para o outro lado, enquanto ele despedia as multidões. E tendo despedido as multidões, ele subiu ao monte a fim de orar sozinho. Ao cair da tarde, lá estava ele, só. Entretanto, o barco já estava longe, a uma boa distância da terra, açoitado pelas ondas, porque o vento era contrário. De madrugada, Jesus foi até onde eles estavam, andando sobre o mar. Os discípulos, porém, vendo andar sobre o mar, ficaram apavorados e gritaram: "É um fantasma!" E tomados de medo, gritaram. Mas Jesus imediatamente lhes disse: "Coragem, sou eu, não tenham medo." Então Pedro disse: "Se é o Senhor mesmo, mande que eu vá até aí, andando sobre as águas." Jesus disse: "Venha." E Pedro, descendo do barco, andou sobre as águas e foi até Jesus. Reparando, porém, na força do vento, teve medo. E começando a afundar, gritou: "Salva-me, Senhor." E prontamente Jesus, estendendo a mão, o segurou e disse: "Homem de pequena fé, por que você duvidou?" Subindo ambos para o barco, o vento cessou. E os que estavam no barco o adoraram, dizendo: "Verdadeiramente o Senhor é o Filho de Deus." O texto que a gente acabou de ler mostra que os discípulos, eles foram obrigados. Esse fez com que, em algumas traduções diz que Jesus insistiu, outras diz que ele os obrigou a ir pelo mar sozinho. E no meio desse mar eles enfrentam uma tempestade. E a semelhança dos discípulos, em alguns momentos da nossa vida, parece que a gente foi largado no meio de um mar e está sozinho nessas tempestades. E aqui eu quero chamar a sua atenção, que as tempestades, elas virão. Isso é inevitável. E elas chegam às vezes sem avisar, e algumas delas são iminentes, elas estão a um passo de acontecer. Os discípulos, eles foram no pôr do sol, e era uma viagem, muitos deles ali, pescadores, conhecedores daquele mar. Só que no meio eles foram acometidos por algo que eles também estavam habituados, mas dessa vez eles não estavam com Jesus. Eles estavam sozinhos. E nós sabemos que algumas tempestades na nossa vida, elas são externas. Essas doenças que a Ju disse, nós temos sido acometidos, infelizmente, por vários tipos de doenças. E algumas que vêm agora mais à tona, ultimamente, infelizmente é o câncer. Muita gente tem sofrido com isso. Algumas tempestades também são a morte. Nós perdemos o tio André aqui recentemente. Mais recentemente ainda, a mãe do Walter. Nós não estamos preparados para esse tipo de tempestade que vem sobre a nossa vida.
Um outro tipo de tempestade, que esse é mais comum sobre nós, é o financeiro. Tem dia, e tem mês, e tem ano que parece que a gente vai naufragar na nossa vida financeira. Parece que nada dá certo. E Paulo, em 2 Coríntios 1,8, ele fala que algumas das suas tribulações foram acima da força, a ponto de desesperar da própria vida. E algumas vezes nós estamos assim também, desesperando da nossa própria vida. Parece que a gente vai sucumbir em meio a essa tempestade. Só que você pode estar aqui dentro hoje e falar: João, eu até entendo, tem muita gente sofrendo, mas graças a Deus eu estou muito bem. Eu estou nadando de braçada, minha vida financeira está lá em cima, a saúde está perfeita, está tudo bem. Só que nós também sabemos que muitas tempestades são internas. E elas mexem com os nossos sentimentos e emoções. Em 2 Coríntios, o mesmo Paulo, ele fala em 7,5 que ele enfrentou lutas por fora e temores por dentro. E de acordo com os dados da OMS, o Brasil está em primeiro lugar na América Latina, como o país que mais tem sofrido com depressão e ansiedade. E se nós formos juntar todas as Américas, o Brasil é o segundo lugar. 300 milhões de pessoas no mundo sofrem com depressão e ansiedade. Nem todas essas tempestades que vêm até nós, que chega de uma hora de repente. Eu estava conversando com um pastor sobre a mensagem, e ele me disse algo assim que é de Deus realmente. Nessa hora a gente olha e fala: meu Deus, é o Espírito Santo falando comigo. E eu quero falar exatamente o que ele disse, porque é algo que fortaleceu a minha vida. O pastor falou assim: nem todas as tempestades externas conseguem causar uma tempestade interna. Às vezes a gente está realmente passando por um turbilhão, por emoções por lado de fora, está tudo desmoronando. Só que internamente a gente está forte. Nossa casa está realmente firmada sobre a rocha. Nós edificamos a nossa casa em Cristo. Então virão os ventos, virão a tempestade, virão as ondas. Só que internamente, externamente está destruído, mas internamente a gente está forte. Só que o pastor disse que quem tiver ou quem passa por uma tempestade interna, provavelmente sofrerá uma externa. Quando o nosso interior está abalado, dificilmente a gente consegue manter o exterior do jeito que ele gostaria, do jeito que nós gostaríamos que ele estivesse. Por que é importante nós estarmos em Cristo todos os dias? Porque por fora nós podemos sofrer, mas por dentro nós temos que estar forte e inabalado. E nós não somos imunes a essas tempestades. Deus não nos fez numa bolha espiritual, numa redoma de vidro. Lembra de Jó? Qual que foi a armadilha de Satanás? Satanás chega para Deus e fala: você está vendo Jó? Você cercou, você guardou como se fosse um bonequinho de porcelana. E Deus fala: não, vai e toca. Então nós não estamos imunes. Enquanto nós estivermos aqui nessa vida, com o nosso barquinho nesse mar, nós seremos açoitados, passaremos por ondas, e o vento pode ser contrário à nossa vida. E como o pastor disse na semana passada, tem hora que parece que a gente acha que quando a gente vem para Cristo, todos os nossos problemas vão simplesmente acabar, e é verdade. Só que eles acabam de começar muitas vezes, infelizmente. Só que se essas tempestades elas são inevitáveis, qual é o propósito? Por que a gente tem que passar por tudo isso? Quero te dizer que algumas tempestades na nossa vida são para produzir em nós obediência. Jesus, talvez, sabia que eles iriam enfrentar. Por isso que ele sobe também sozinho para orar, para interceder por eles. A primeira tempestade que eles sofreram, Jesus estava no barco. Agora, a segunda tempestade, Jesus sabia que não estaria ali na hora presente. Então é para nos dar obediência. Deus te deu uma direção, siga em frente. Por mais que você esteja ou irá passar por tempestade, obedeça. Essas tempestades também têm o propósito de colocar em nós e despertar coragem. E também para nos deixar mais fortes. Sabe, depois que você passa por uma luta, uma dificuldade, que você olha e fala: ufa, acabei. Agora parece que se vier de novo, agora eu suporto. É que nem a minha sensação quando eu prego. Quando eu termino, eu falo: acho que agora eu poderia começar a pregar. Agora já está tudo ok. Todos os nossos problemas serão pedagógicos. Nós aprenderemos com todos os nossos problemas. Acompanha comigo esse texto de 1 Coríntios 3 e 4. Paulo fala o seguinte: bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, Pai das misericórdias e Deus de toda consolação,
que nos consola em todas as nossas tribulações, para que, com a consolação que recebemos de Deus, possamos consolar os que estão passando por tribulações. Deixa esse texto aí um pouquinho, por favor. O que Paulo está falando aqui? Que Deus é a fonte de toda consolação. Por que Ele é a fonte? Sabe quando a gente vê, infelizmente, alguém realmente nesse sentido de perda, de familiares, de morte, qual é a primeira coisa que a gente fala? Que o Espírito Santo te console. Que Deus te console. Por quê? Porque nada do que a gente pode falar vai consolar a pessoa, é só Deus. E Paulo está falando o seguinte para a gente: Deus é essa fonte de consolação, que nos consola, que alivia a nossa dor e sofrimento, que acalma a nossa alma, que conforta a nossa vida. Em todas as nossas tribulações, não é em algumas, não é em parte delas, mas em todas as nossas tribulações. Então, quando estivermos passando por momentos de aflições, de dor, de angústia, seja externa ou interna, Deus é essa fonte de consolo que nos consola. Agora, para que essa preposição que vai fazer a ligação do que estava antes com o que virá depois? Para que, com a consolação que recebemos de Deus, possamos consolar os que estamos passando por tribulações. Nós que temos a fonte direta em Deus, quando estivermos um familiar, um amigo, um parente, qualquer pessoa que esteja passando por um momento de tribulação, nós aprendemos com as nossas lutas e nós temos em Deus a fonte e nós podemos ser um agente capacitador de ajuda para as outras pessoas. Mas eu quero te dizer que se você estiver passando por essa tempestade hoje, eu quero te dizer que nas tempestades da vida, Jesus sempre virá ao nosso encontro. Isso é inevitável. De madrugada foi Jesus até onde eles estavam andando sobre o mar. Deus é aquele que vem ao nosso encontro e nos socorre no meio da tempestade, e não nos socorre da tempestade. Deus não é aquele que vai nos livrar de todos os sofrimentos, mas durante o sofrimento é aquele que vem ao nosso encontro. Quando tudo então parecer que está perdido, e você se desesperar da sua vida, enxergue Jesus no meio da crise. Ele vem ao seu encontro, então enxergue Jesus no meio da crise. O texto diz o seguinte, que os discípulos, vendo-o andar sobre o mar, ficaram apavorados e gritaram: é um fantasma. E tomados de medo, gritaram. Mas Jesus imediatamente lhes disse: coragem, sou eu, não tenham medo. Então Jesus está olhando para nós hoje e dizendo: ei, eu cheguei, coragem, não tenha medo, não deixe que o medo te domine. O medo tem essa possibilidade às vezes de nos dominar, de nos paralisar. Dizem que o medo faz duas coisas com o ser humano: ou ele te enche de adrenalina para resistir, fugir, enfrentar, ou ele te paralisa. No meio das dificuldades, Jesus virá até você. E Deus é especialista em socorrer os aflitos. Deus, ele se revela a nós no meio da tempestade. No momento em que estiver mais escuro na sua vida, que você estiver quase perdendo a noção daquilo que está acontecendo, que parece que o teu chão vai desabar, Deus, ele vai se revelar a você no meio dessa tempestade. Só que eu não sei vocês, os discípulos naquele escuro, imagina a cena, viaja no Bob junto comigo. Escuro, um vento, ondas, provavelmente não estava chovendo, mas assim, imagina nublado, então você vê um vulto passando. Eu faria igualzinho, porque eu sempre disse, eu só tenho tamanho. Eu gritaria loucamente também de medo. Só que Jesus é esse amor, Jesus é amoroso, e Ele nos reconhece, Ele reconhece o medo que nós temos. Ele reconhece a nossa fragilidade, a nossa angústia. Por isso Ele olha para nós e diz: não tenha medo, eu cheguei, coragem. E com essa palavra, Jesus, ele fala coragem e desperta um no meio dos discípulos, que até meio versículo atrás, estava gritando junto com todos os outros, que agora é Pedro. Então Pedro estufa o peito e fala: se é o Senhor mesmo, mande, dê uma ordem, dê uma voz de comando, que eu vá até aí, andando por sobre as águas. O que Pedro está dizendo para Jesus? Está tudo escuro, eu não consigo perceber a sua face, eu não consigo identificar, mas eu reconheci uma coisa, a sua voz. E a sua voz é mais potente que a tempestade. A sua voz é mais poderosa do que a tempestade.
Com a sua voz, Pedro está falando, eu tenho intimidade. Com a sua voz eu tenho relacionamento. Em João 10, Jesus fala o seguinte: eu sou o pastor das ovelhas e elas me conhecem. E elas reconhecem a minha voz. Nenhuma tempestade, por mais difícil que ela seja, pode calar a voz de Deus na sua vida. Nenhuma tempestade, por mais escuro e tempestuoso que esteja, qualquer caminho na sua vida, vai calar e vai impedir Deus de chegar até você. E quando Ele se revelar a você, faça igual Pedro, encha a sua boca, o seu coração de fé e fala: permita que eu vá até aí. Adquira essa coragem de Deus. Então Pedro fala: se é o Senhor mesmo, ordene que eu vá, porque eu sei que o Senhor tem toda a autoridade. O que Jesus falou para ele? Venha. Só que Pedro não caminhou pela sua própria fé. Pedro se apossou de algo de Jesus, da autoridade. Pedro caminha sobre a palavra de Jesus. Pedro caminha agora com a fé em Jesus. Segundo Coríntios 5:7, Paulo vai falar que nós andamos por fé, não pelo que nós vemos. Não há caminho no que você está passando, olhe pelos olhos da fé, tenha um caminho poderoso para você andar. E Pedro, descendo do barco, andou sobre as águas. Nós vemos agora um Pedro sendo levado a um outro patamar, o patamar de andar sobre o sobrenatural, que é de andar sobre as águas. No Antigo Testamento, o que Deus fez? Deus olha para o seu povo, acuado no Mar Vermelho, e abre o mar. E esse povo passa por pés enxutos sobre aquela dificuldade. Em alguns momentos, Deus é capaz de fazer isso, poderoso, e Ele até vai fazer. Em alguns momentos, Ele abre o mar para nós e nós vamos passar. Só que tem outros momentos que haverá um caminho, e é um caminho para andarmos sobre as águas, sobre a tempestade. É um caminho na tempestade? É. É um caminho na crise? É, mas é um caminho de fé, é um caminho de milagres. Então ande por esse caminho. Sabe quando parece que nada mais vai dar certo na sua vida? Quando você também já está desesperado? Quando no natural parece que já não tem mais o que ser feito? É aí que Jesus entra. É aí que Ele se apresenta para você como um Deus do sobrenatural. E as tempestades que você está passando hoje na sua vida são apenas o processo para te levar a águas mais profundas, a um relacionamento mais profundo com Deus. Eu não estou acusando você, muito menos apontando o dedo. Principalmente eu estou falando isso para mim. Porque quando eu estou lendo o texto e estudando, Deus vai falando comigo e vai falando: você é essa primeira pessoa que tem que ouvir isso. E o que Deus falou bem aparente comigo, assim, bem visível: deixa de ser esse menino. Deixa de ter esse evangelho fraco. Comece a querer coisas mais profundas. Há muito mais coisas em Deus para nós vivermos. Essa coisa rasa, onde a gente só molha o pé, Deus quer que nós mergulhamos num rio de vida, num rio vivo. Então Deus está nos convidando a andar no sobrenatural. Você quer viver milagre? Milagre existe no natural. Se eu quiser emagrecer, que eu quero ainda e vou, eu tenho que fechar a boca. Isso é natural, gente, isso não é milagre. Você quer viver milagre, que é o sobrenatural, então você tem que começar a andar no sobrenatural de Deus. Enquanto Pedro olhava fixamente para Jesus, ele fez o impossível. Quer fazer o impossível? Olha para Jesus. Tira o olho nesse momento da tempestade, da dificuldade, do temor, da dor, do sofrimento, e olhe fixamente para Jesus, enxergue Ele no meio da sua crise. Só que, reparando, Pedrão, porém, na força do vento, ele teve medo, e começando a afundar, gritou: salva-me, Senhor. Então pode ser que algumas vezes, mesmo você ouvindo a voz de Jesus dizendo coragem, mesmo ouvindo a voz dele dizendo venha, mesmo você criando coragem andando sobre as águas, alguns momentos pode ser que tudo vai começar a desmoronar. Quando Pedro começa a reparar na força do vento, isso começa a ser mais poderoso do que a voz de Jesus que tinha mandado ele ir. Quando ele tira os olhos de Jesus, aquilo que estava causando dor, sofrimento, angústia, temores, volta à tona e começa a dominar a vida dele, ele começa a afundar. Então a sensação que nós temos muitas vezes na nossa vida é de queda, de que nós vamos naufragar. Hebreus usa essa expressão, que muitos naufragaram na fé,
por ter o vento contrário, por parece que conseguir remar e não sair do lugar. Muitos desistem, naufragam. A força do vento começou a ter mais autoridade sobre a vida de Pedro. Não deixe que as tempestades da sua vida tome mais força do que a voz de Jesus sobre você. Não deixe que as crises que você vem enfrentando se torne mais proeminente do que Jesus Cristo na sua vida. Pedro foi novamente rodeado pelo medo. Seus sentimentos voltaram a controlar a sua vida. E quando nós tiramos a voz de Jesus, os olhos de Jesus do milagre que Ele pode operar na nossa vida, nós voltamos a apenas ver a nossa limitação e nós vamos naufragar. Portanto, não tire os olhos de Jesus. Fixe os seus olhos em Jesus. Mas, se todavia, entretanto, se você tirar os olhos e começar a afundar, saiba que Jesus é especialista em resgate. O texto diz que prontamente Jesus, estendendo a mão, o segurou e disse: homem de pequena fé, por que você duvidou? Sabe o que Jesus estava falando para Pedro? Por que você não continuou acreditando no que você deu início? Por que você não continuou crendo? Por que você duvidou? Por que você não deu mais um passo? E algumas vezes a dúvida vem sobre as nossas vidas, e elas são como esses ventos que fazem essas ondas virem. Algumas ondas são mais brandas, outras mais fortes, mais tempestuosas, mais pesadas. Não deixe a dúvida dominar a sua vida. O nosso objetivo, o nosso alvo é passar por cima das dúvidas e confiar naquele que nos chamou, confiar e dar crédito naquela voz que nos chamou. Lembre-se, quem chamou Pedro foi Jesus e disse: venha. Quem está te chamando hoje para andar por sobre a tempestade e a crise da sua vida é Jesus Cristo. Então olhe para Ele, tire os olhos da tempestade, fixe os seus olhos em Jesus. Nem sempre Deus vai te dar a calmaria para você andar. Nem sempre Deus vai fazer com que o mar fique calmo. É sobre a tempestade que você vai ter que caminhar. E Pedro agora, ele vai, como ele é especialista em resgate, ele resgata um Pedro confiante, só que por um momento que hesitou. Só que a calmaria só vai chegar na nossa vida quando o texto diz o seguinte: subindo ambos para o barco, Jesus e Pedro, o vento cessou. E os que estavam no barco adoraram, dizendo: verdadeiramente o Senhor é o Filho de Deus. Pedro viveu 2 milagres. O de ter coragem, dar crédito a Jesus e andar até Jesus. Ele afundou? Sim. Só que qual que foi o outro milagre? Voltar para o barco com Jesus agora. Jesus não levou Pedro no colo. Então Pedro viveu 2 milagres. O primeiro é de andar na direção de Jesus, crendo. O segundo é de andar agora com Jesus. Só depois de entrarem no barco foi que a tempestade cessou. Deixa eu te falar um negócio. Deixa Deus entrar na sua vida. Deixa Jesus se fazer presente no seu barco. É só assim que vai acalmar a tempestade. Só que quando Cristo entrar, quando Ele se revelar a você, e quando acalmar a tempestade, faça como os discípulos. Adore a Ele. Tem muita gente que clama por socorro a vida inteira, que passa as maiores dificuldades da sua vida. E quando ele recebe a graça de Deus, quando ele recebe a cura, seja para si ou para alguém que ele ama, quando ele recebe a libertação daquele ente querido, que ele vem pagando um preço, como a gente costuma dizer, a vida inteira, quando ele prospera, quando ele tem a conversão daquele familiar, daquela pessoa que ele tem orado há muito tempo, muita gente, ao invés de voltar e agradecer e louvar a Deus, ele se esquece, ele vira as costas, ele abandona, até chegar uma nova tempestade, até chegar uma nova crise. De nós, Jesus espera algo diferente. E eu quero finalizar já, fazendo você enxergar o quadro todo do que eu falei até agora. As tempestades, elas virão. Elas são inevitáveis. E nós vivemos tempestades externas, tempestades internas, dores, dificuldades, doenças, crises, seja emocionais, conjugais. Então as tempestades, elas virão a todo momento.
Só que nós podemos aprender com as nossas lutas. Elas são pedagógicas, tanto para nos ensinar, quanto para nos fortalecer e ensinar o próximo. E Jesus sempre vem ao nosso encontro, portanto, enxergue Jesus em meio à crise. Quando você estiver na sua vida, no meio do mar, passando por uma tempestade, olhe para Jesus, Ele vai se revelar até você. Ele vai se revelar a você, olhe para Jesus e enxergue. Outra coisa, não deixe que o medo te domine. Suas lutas não são maiores que o seu Deus. Não deixe que o medo domine e te paralise. Se tiver medo, que esse medo seja para impulsionar e te direcionar mais ainda na frente, mais para a presença de Cristo. E saiba de uma coisa, no meio da tempestade, no meio da dificuldade, Ele te fará andar sobre as águas. Haverá um caminho para você andar. É um caminho de fé, é um caminho sobrenatural, é um caminho em meio à crise, mas haverá um caminho. Deus não vai deixar você ser abatido pelas crises e as tempestades da sua vida. E quando tudo se acalmar, quando tudo se resolver, quando você passar por esse problema que você tem enfrentado, adore a Ele. Não vire as costas. Não dê as costas para Jesus. Adore a Ele, em nome de Jesus. Pastor, pode subir. Que essa palavra possa realmente ter encontro na sua vida e no seu coração. Que você possa meditar durante a semana nela, em nome de Jesus.